Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, chegamos, enfim, ao 40º vídeo, né, a gravação, a aula de número 40 da nossa jornada Júlio Mariana. Né? Bom, vamos agora sair um pouco daquela situação entre aspas, sangrenta de tanta perseguição, e de fato, né? E só vimos aqui um resumo, né? Teve tantas outras que não foi registrado, que não foram registradas, né? Perseguições, etc. Como vimos no vídeo passado, o próprio do Antônio dizendo que não se pode contabilizar a quantidade de perseguição que o Padre Júlio teve. Então, para encerrar isso aí, vale a pena lembrar que na Semana Santa de 1934, vamos recordar que nós estamos aí nesses anos de 33, 34, 35, na Semana Santa de 1934, o Padre Júlio, então, querendo sair para acompanhar as procissões, não é? Um delegado de polícia que havia chegado recentemente em Manhumirim aconselhou ele que não, que aqui ficasse no seminário, porque a quantidade de capangas que estavam querendo matá-lo, né, que ficavam lá amoitados na parte de trás, né, do seminário, poderiam aproveitar aquela multidão e cometer ali um assassinato, né? Ou um martírio. Na página 331, ele coloca muito bem isso, né? Esses homens que ficavam então a tocaia para matá-lo no matagal denso que cercava o seminário, sobretudo na parte interna, detrás do seminário, né? Então aconselhou que ele não saísse. Assim era a situação, né? 34, veja, um ano depois, pouco tempo depois, na verdade, da morte de Dom Carloto, e depois isso também vai se estabilizar um pouco mais com a chegada de Dom Lara, né? Bom, eu quero então nesse vídeo, saindo um pouco, né, dessas polêmicas, dessas perseguições, mostrar um outro lado também, algumas curiosidades, né? Que mesmo em meio a tudo isso, né, a toda essa problemática das perseguições, havia ali uma vida muito feliz, né, de serviço a Deus, de serviço à igreja e à sociedade de bem, né? Bom, então alguns fatos assim bastante interessantes, curiosos, que vale a pena ver esse outro lado, né, da vida, não só do Padre Júlio, mas das pessoas que conviviam com ele, é claro, né? Então vale a pena. E no próximo vídeo, eu irei também comentar sobre alguns milagres, elogios de bispos sobre os escritos, alguns também fatos marcantes, não é? E também um pouco das suas cartas, né? É interessante observar as cartas. O Padre Júlio nunca deixava assim de responder, nem que fosse um bilhetinho, ele respondia. Ele fazia questão, né? Bom, pois bem, então vejam só, eu vou começar, né, por aqui. Aqui é um caderninho de anotações de um ex-sacramentino, né, que chegou até mim
né? Ele fez aqui um compilado de pensamentos, ensinamentos do fundador, do Padre Júlio Maria, e são, né, frases, são ditos do Padre Júlio Maria, né, sentenças. Ao que parece é que isso tudo aqui foi anotado pelo Padre Demeval numa caderneta, e então chegou até o ex-seminarista, o ex-sacramentino, né, que hoje inclusive é padre diocesano. E que vale a pena a gente ver, né, alguns pensamentos, algumas falas do Padre Júlio Maria, brincadeiras, né, para a gente ver esse lado também extrovertido, bem-humorado do Padre Júlio Maria. Então aqui começa a dizer que ele queria que todos, né, estivessem sempre alegres e de bem com a vida. Então, vamos ver aqui. Claro, não vai dar para ler tudo. Quem sabe a gente pode futuramente fazer uma espécie de um livretinho, né? Um livretinhozinho com uma frase para cada dia do ano, né? Do Padre Júlio. Nós já temos o breviário, que é maravilhoso, né? É um texto, uma página e meia, para cada dia do ano. Podemos tentar fazer também depois, quem sabe, com frases, com sentenças, né? Pois bem, ele falava muito das questões da vida religiosa, né? De vocação, por exemplo. Meus filhos, quando Deus quer uma coisa de nós, Ele mesmo dá um jeito. Ele gostava sempre de repetir Romanos 8, 28. Tudo concorre para o bem, né, para o lado daqueles que amam a Deus. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Nosso Pai do céu é rico e não nos deixará faltar nada. Basta confiar nele e trabalhar. Falava da fidelidade às coisas pequenas, né? Também muitas frases. Uma célebre frase dele, né? Amo a igreja e, se for preciso, darei a minha vida por ela. Amou e, de fato, deu a vida por ela, né? Pois bem, dizia que a vocação religiosa depois do batismo é a maior graça que Deus concede ao homem. Pois bem, vamos ver aqui. Bom, como eu disse, são inúmeras frases, uma mais interessante do que a outra. Ele dizia assim: quem reza persevera, e quem não reza não persevera. Quem não reza vira porco. Né? O bom humor do Padre Júlio Maria. Isso tudo, né, diante de perseguições internas e externas, né? Impressionante. Bom, deixa eu ver. Falava da necessidade de fazer violência, claro, né? Aqui uma frase um pouco mais dura, né? Mas de um pai. Se um dia as minhas congregações ficarem ricas, lá do céu pedirei a Deus para castigá-las. Muito bem. Bom, quem come muito tem muita vocação, né? E aí vem: o padre só entra no céu acompanhado de procissão, formada pelas almas que ele salvou. O religioso não, pois ele não tem essa obrigação. A Deus, o padre presta contas. Ao religioso, é Deus que presta contas, costumava ele dizer. Impressionante, né? Depois, vocação perdida, alma perdida, né? E aí outra célebre frase dele, né? O padre deve ser visto no altar, no púlpito, no confessionário e à cabeceira dos doentes. Várias vezes dizia também que o sacramentino tem que deixar rastro por onde passar. Foi uma frase que ele viu no túmulo de Napoleão I,
lá na Europa, e que a ideia da frase que estava lá era mais ou menos isso, né? Uma coisa, outra questão interessante, né? Quando dois seminaristas brigavam, ficavam de mal um com o outro, ele colocava os dois para limpar o vidro da porta, né? E o vidro era transparente, né? Um de um lado e um do outro, ficar limpando uma cara do outro, né? Pois bem, aqui mais frases sobre ele. Graças a Deus tem muita coisa, né? Dá pra gente pensar aí, quem sabe, nesse livretinho. Ele apreciava muito, né? Aqui na página 51 dessas anotações, diz aqui como título, Outras do Padre Júlio Maria. Então, ele apreciava muito cinema e teatro, né? Comprou uma máquina projetora e instalou lá no seminário. Geraldo Pereira, que era o operador do cinema local, né? Então, sempre quando aparecia um bom filme, mandava avisá-lo e colocar a película às disposições do seminário, né? E ele sempre fazia questão de mandar chamar as irmãs também para poderem assistir, né? O Padre Júlio mandava ao seminarista Luiz Bueno buscá-la, a película, no caso, né? Então, muito frequentemente convidava também, como eu disse, as irmãs. Não deixava, porém, de orientar para abaixarem os olhos, quando aparecesse alguma cena pouco decorosa ou de artistas beijando-se. Aqui conta que teve uma vez que foi, então, reproduzir o filme, um filme de comédia muito divertido, só que o nome do filme era Namoro Mascarado, né? E no dia seguinte, após ali se eu não me engano, após o café, era costume no outro dia, após o almoço, o padre fundador, o Padre Júlio, perguntava o que acharam do filme. Então, a comédia terminava com uma beijação, né, geral, deixando todo mundo, entre aspas, mascarado de beijos por causa do batom forte dos artistas, né? Apenas isso. Então, o fundador perguntou no dia seguinte: o que vocês acharam de mais interessante no filme? Então, os seminaristas menores, né, quase como uma espécie de coro, disseram: foram os beijos, Padre Superior. Então, ele, gracejando, retorquiu: vou mandar chamar a Dona Inácia para beijar vocês. Falamos da Dona Inácia no vídeo passado, né? Aquela senhora muito virtuosa, que era cozinheira e do seminário, né? Muito bem, interessante isso, né? A alegria também que era ali nesse seminário, aquele clima, né, de fraternidade mesmo. Bom, incentivou os religiosos em período de férias a montar rádio, por exemplo. Tantas outras coisas, né? Ele incentivava muito esporte, falava com as irmãs: olha, não vou mandar padre nenhum celebrar para as senhoras aos domingos, se as senhoras não tirarem um tempo para lazer, fazer uma caminhada no domingo, etc. Cuidar mesmo da saúde, né? Justamente. Então, coisas que se repetiam muito, né, nas pregações do Padre Júlio Maria. Ele dizia, né: o bom católico pratica sua religião sem nenhum respeito humano. Quem passa mais de um ano sem se confessar, praticamente está negando a sua religião. A virtude é uma segunda natureza. A quem era dado a desobediência, aí tem uma série de frases, né? Ele dizia: você é um comunista, meu filho. Né? Você é um bobalhão, expressão que ele costumava usar para quem não levava a vida a sério, né? Um padre santo santifica uma paróquia. A prática da virtude requer violência. Quem não reza não precisa de demônio para tentá-lo. Maria é nosso modelo de amor a Jesus Cristo e é, sobretudo, nosso modelo de vida eucarística. O
Foi nesse período também, né, falando em Nossa Senhora e Eucaristia, em 1935, que ele compôs o seu formulário dos exercícios e orações da Congregação dos Sacramentinos de Nossa Senhora, né? São as súplicas a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, preparação para a Sagrada Comunhão, depois tem também ação de graças, a consagração a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, suspiros e louvores, né? Tanto a Jesus sacramentado como a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Está aqui no final do livro Maria e Eucaristia. Voltando aqui para o nosso livreto, quem, por exemplo, dar escândalo, quem promove escândalo, é empurrar o outro para o inferno. E ele vai para lá com a pessoa escandalizada. Então, são muitas frases, né, interessantes que dá para a gente ficar meditando bastante, né, nessas verdades que ele dizia. Bom, como eu já disse, gostava muito que as irmãs fossem ao seminário para assistirem aos filmes engraçados que ele mandava exibir. Pedia sempre para que as irmãs saíssem em passeio a pé aos domingos. Outra coisa que ele valorizava muito eram as horas de recreio, né, comunitário. Ficava muito feliz quando do seu seminário ele avistava lá no colégio das irmãs, elas brincando, né, no momento de recreio, cantando, entre outros, o Pirão Sem Sal e Desagradável. Né? Muito bem. Pois bem, não gostava de atenções e privilégios para ninguém e muito menos para ele. Censurava também, aqui diz, né, censurava muito quando via dois seminaristas assim, muito juntos, muito apegados um ao outro. Ele dizia que iria apanhar a estola para fazer o casamento dos dois, né, que eram inseparáveis. Pois bem, então o bom humor aí do Padre Júlio Maria de Lombardi, né? Tinha um carinho todo especial pelas irmãs enfermas, né? Dava toda assistência a elas, né? O mesmo ele fazia com os irmãos religiosos, seminaristas. Uma vez uma irmã, né, disse que havia dançado umas 2 horas com a vassoura no domingo. Então, ela foi lá confessar para o padre Júlio que havia perdido muito tempo, que era para ele perdoar, né? Aí ele virou e disse assim: minha filha, este seu pecado até sacristão pode perdoar. Aqui tem uma coisa interessante, né? Por mais que eu vou deixar para outro vídeo para falar de uma espécie de um milagre do Padre Júlio Maria em vida, mas aqui uma coisa bastante interessante, né? Uma irmã que viajava sozinha à noite e o motorista deixou num ponto assim bem distante do local onde ela iria ficar. Então ela teria que andar muito, né, obviamente, e problema, ela não aguentava carregar a mala, né? Ela lembrou-se de invocar o fundador. Aqui não diz, né, se ele já havia falecido ou se ele ainda estava vivo, né? Mas aqui o fato é que apareceu então um jovem que ele levou a mala e a conduziu até onde deveria chegar e depois desapareceu, não é? Agora, na noite de sua morte, 24 de dezembro de 1944, na noite de sua morte, conforme o testemunho de uma irmã, Padre Júlio multiplicou os presentes de Natal. Então tinha uma certa quantidade, que era pouca, dependia-se do Padre Júlio para arrecadar mais, né, conseguir mais, ou até mesmo comprar, e veio a falecer, na véspera, na noite de Natal mesmo, né, de 24 para 25. Então, iria repartir aqueles presentes entre as crianças do catecismo. Era comum os presentes, as balas,
não é? Então, ele havia prometido antes que iria fazer isso, né? Só que faleceu. Na hora, as irmãs ficaram em apuros, porque os presentes não dariam para todos. Mesmo assim, começaram a distribuí-los. Mesmo assim. Deu para todo mundo e ainda sobraram presentes. Muito interessante. Interessantíssimo, né? Uma frase também dele que que sempre me marcou muito. Ele dizia, né, que minha barba branca me avisa que meu fim está próximo. É um homem que pensava muito, falava muito da morte e pensava muito na morte. Aqui tem um livreto chamado Uma Vida Emocionante, Padre Júlio Maria de Lombardi. Joaquim Cabral Neto, né? É um mineiro, né? Formou-se em Direito pela Universidade de Fora e em História pela Faculdade de Filosofia e Letras de Colatina, no Espírito Santo. Pois bem, então tem aqui um pouco do resumo da vida dele, do Joaquim. Até pouco tempo, né, eu sei que quando eu digo pouco tempo, eu tentei entrar em contato com a equipe dele, parece-me que há uns dois anos mais ou menos atrás, e ele ainda estava vivo. Não sei se ainda está vivo, né? Mas enfim. Acontece que aqui ele narra um pouco, né, do Padre Júlio Maria. Ele foi batizado pelo Padre Júlio Maria. E aqui tem um acontecimento muito engraçado, né? A partir da página 33, né, ele fala de uma reminiscência da infância. Eu gostaria de ler para vocês. Interessante que ele coloca um apêndice aqui, Os Caminhos de uma Vida, Padre Júlio Maria de Lombardi, na página 30. Ele vai falando nascimento, aqui alguns acontecimentos e as datas, né? Então, ele fez questão de fazer isso. Poucas coisas que ele colocou, né? Talvez as mais importantes. Eu cheguei a fazer 100 fatos da vida do Padre Júlio Maria, né? 100 fatos. Mas tudo bem. Essa reminiscência é o quê? Ele diz assim: não sei porquê, mas eu não fui batizado pouco depois do nascimento, como os meninos de então. Minha mãe me dizia que eu fui com 1 ano de idade e que fora para a igreja andando, com um bando de crianças cheio de garulice a me acompanhar. Aquelas crianças não formaram um grupo em razão do meu batizado, mas porque sabiam que após todos iriam receber balas, costume que existia à época. Disse-me ela, mais que após o batizado, o Padre Júlio Maria colocou-me no colo e em determinado momento eu comecei a puxar a sua barba. Ela ficou nervosa e quis tirar-me do colo dele. Padre Júlio, sorrindo, redarguiu, disse, né? Redarguiu: deixe o menino, Dona Alice. Ele é muito vivo e está apenas brincando comigo. Um dia ele será um grande homem. E parece que foi mesmo, né? Pelo currículo dele aqui, no Ministério Público, por exemplo, de Minas Gerais, foi por 2 vezes corredor-geral, bem como presidente da Associação Mineira do Ministério Público e presidente da Confederação Nacional do Ministério Público. Professor de Direito Penal na PUC Minas, enfim, por mais de 25 anos, é hoje membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. E tem outras coisas aqui também. Muito bem, então está aí o testemunho do senhor Joaquim Cabral Neto, né, que estava lá puxando as barbas do Padre Júlio Maria, pelas barbas do Padre Júlio, né? E para a gente encerrar esses fatos curiosos, acontecimentos interessantes, jocosos até mesmo, né? Eu queria encerrar com esse livro, né? Lembranças do Passado. Me vale muito a pena, é uma riqueza isso aqui do nosso já tão citado aqui, o Ivan
Fornazier Cavalieri. Nós já praticamente também encerramos a leitura, aqui a citação desses seus artigos, porque foi de 1914 a 1934. Então aqui, Lembranças do Passado, é um livro dividido em duas partes. A primeira parte ele fala das evocações de juventude e depois testemunho ocular. Então vou passar rapidamente aqui. Capítulo 1 ele fala de Manhumirim como tal, como ele conheceu. No capítulo 2 ele fala do equilibrista, né? O Padre Júlio também é um homem de cultura, de apreciar o lazer, a vida comunitária, os talentos que as pessoas, né, conseguem exibir. Então o Dr. Ivan ele diz que um fato que ocorreu entre 1935 e 1937, que após a missa dominical das 9 da manhã, o Padre Júlio Maria convidou os fiéis, né, para assistirem a um espetáculo especial na Praça da Matriz. Então colocaram lá, estenderam um cabo, né, ali perto da torre da igreja até a praça, né, um cabo de aço a partir dos antigos óculos da torre da igreja, hoje demonstradores do relógio, até o chão do lado superior da rua Nunes da Rosa. E ali todo o espetáculo, né? Aplausos não lhe faltaram, né? Então ele vai narrando esses acontecimentos, né? Ele diz na página 20: o espetáculo era mais uma das incríveis iniciativas do pároco de Manhumirim para encantar seus fiéis. Como ele gostava de ver o povo contente e feliz. Anos mais tarde, a façanha foi repetida. O cabo de aço ficou preso dentro da área do seminário. Isso não se esquece. Bom, depois tem um capítulo também só sobre a Dona Inácia e Dona Maria, que eram as cozinheiras lá do seminário. A mais famosa já foi citada, Dona Inácia. Tem um capítulo também que vai tratar aqui mais uma foto dela, né? A banda de música, né, que foi utilizada, por exemplo, para celebrar a cidadania brasileira do Padre Júlio Maria em outubro de 41. A banda de música, né, participou com entusiasmo. De fato, né? Depois, já mais para o fim dos próximos vídeos, irei falar dessa naturalização do Padre Júlio Maria. Aqui o Dr. Ivan também tratou disso, porque foi uma festa imensa em Manhumirim, porque o Padre Júlio queria morrer como brasileiro, né? O livro é extremamente rico, fala da gráfica, o lutador, tem uma foto da máquina, não é? Aqui da tipografia. Depois um capítulo falando sobre um nome que de modo carinhoso chamavam o Padre Júlio, né, de vovozinho, sobretudo as crianças que o chamavam de vovozinho. Então tem aqui um capítulo só sobre isso, né? O estudo no seminário apostólico. Por falar em estudo no seminário apostólico, existe na biografia sobre o Dom Antônio, né? Tem uma parte que fala justamente, né, de quando o Padre Júlio foi professor no seu seminário, que diz exatamente isso, né? Por exemplo, na página 104, a biografia, deixa eu ver se eu vou achar aqui, página 104, sim, né? Aqui na página 104, em um determinado momento, diz que ele foi então professor cadê? Onde está? Porque eu cheguei a anotar, por exemplo, que
ele foi professor, né, de dogma, de ascética, vida espiritual, né, e eloquência. Aos domingos, às 10h30, uma rotina sagrada. Os meninos, todos assentados na capela, o padre Júlio entrava, dirigia-se ao sacrário, onde rezava por alguns minutos. Depois sentava-se ao lado do altar, ajeitava a enorme barba sobre o peito e fixava seu olhar penetrante na comunidade, dirigindo-lhe palavras edificantes, contando histórias exemplares de fé, de coragem, de confiança, às vezes de suas próprias experiências, como missionário, que eram as histórias de que os meninos mais gostavam. Miranda, do Antônio, passou anos ouvindo conselhos sobre oração, estudo, humildade, santidade, sobre tolerância, obediência, desapego, sobre o ideal sacramentino dos 3 S's, sacramentino, santo e sábio. Muito bem. Então, em alguma parte aqui, que ele fala que o Padre Júlio, então, foi professor de doutrina, de ascética, certamente é ascética e mística, né, e eloquência. Muito bem. Então, vamos voltar aqui para o livro Lembranças do Passado. Pois bem. Sim, tem um capítulo 8º, capítulo 13, fala da arquitetura e escultura. O Padre Júlio, né, que conheceu inúmeros tipos de arquiteturas, ele que morou na África, depois na própria Europa, sobretudo na França, ele trouxe, quem vai a Moimirim percebe, nas pinturas, na parte interna da matriz, do santuário hoje, no seu seminário, nas construções que o Padre Júlio Maria fez, tanto em Macapá como em Minas, principalmente, ele trouxe um pouco dessas arquiteturas europeias para as suas construções, né? Tanto é que tem uma parte aqui que vai falar justamente disso, né? Por exemplo, do seminário, por volta de 1942, na parte externa, a fachada, uma construção em estilo jônico de 3 andares. E aí vem toda a descrição, né? Com pavimento, com 14 janelas de formato diferente. O portão principal ficava sob uma sacada sustentada por 2 colunas. Fala do 2º andar, né? Encostadas à fachada do prédio, 8 colunas em paralelo mostram um frontão angular com uma cruz, né, estilizada em alto relevo, e uma porta de madeira e vidro dando acesso à sacada. 3º andar, depois a parte interna, o andar térreo, o varandão, toda uma descrição, né? Cada parte de uma espécie de arquitetura, né, e escultura. Sem falar também da própria pintura, né, interna da matriz. Interessante que ele conseguiu, o pintor que veio da Itália por volta de 1937, que chegou a Moimirim, o pintor italiano Alexandre Sidoli, de meia estatura, gordo, forte, claro, cabelos brancos, bonachão, e gostava de ler até altas horas da noite, quando não adormecia sob os efeitos da cachaça. O pintor da matriz do Padre Júlio Maria, né, era aí um fascinado por cachaças, né? Mas, de qualquer forma, quem entra na matriz do Senhor Bom Jesus hoje, no santuário, vê que coisa estupenda, né? Que beleza de arte sacra. Então, o mestre Alexandre pintou sozinho o interior da matriz, né? No alto das paredes, retratou imensas cortinas repuxadas por pingentes de ouro, fazendo ressaltar os oito apóstolos. Tiago Menor, Filipe, Bartolomeu, Simão, Tomé, Tiago Menor, Matias e Tadeu. Na parte baixa dessas paredes, deixou decoradas as 7 dores de Nossa Senhora, a profecia de São Simeão, a fuga para o Egito, a perda de Jesus no templo, o encontro de Jesus com Maria, no caminho do Calvário, a morte de Jesus, a descida da cruz e a sepultura. À esquerda, onde sobe uma escada para o coro,
Há o 8º quadro representando o batismo de Jesus. Ali também ficava a pia batismal da igreja. Nas cúpulas, o pintor representou enormes quadros referentes à vida da congregação. No centro da matriz, base da torre de 50 metros de altura, foram coloridos os 4 evangelistas com suas insígnias, né? O rosto de águia de São João, o touro de São Lucas, o leão de São Marcos, a face de homem de São Mateus. Não se pode avaliar quanto de ouro foi gasto para cobrir todo o interior do templo para a casa de Deus. O fundador não poupava esforços. Então, terminada a pintura da matriz, mestre Alexandre decorou a nova capela do seminário, deixando quadros admiráveis como Jesus no horto, Cura d'Ars. O Padre Júlio foi velado, inclusive, em frente a essa pintura do Cura d'Ars, a visão sacramentina. Nas paredes do refeitório, retratou o rio Amazonas, lugares por onde o Padre Júlio passou e conheceu, né? As quedas d'água do Iguaçu. Bom, não sei se nem todos aqui o Padre Júlio certamente conheceu, né? Mas o rio Amazonas, sim. Aqui tem o litoral da Bahia, certamente também, quando ele viajou do Nordeste para o Sudeste, para o Rio. Foi também que pintou 2 quadros nos fundos da Betânia, no pátio do seminário. O adorno da capela e da sala de visita do Colégio Santa Teresinha foi obra do mestre italiano. Aqui tem uma imagem da pintura da visão sacramentina. Então, os detalhes, né, das construções, as pinturas, as esculturas, tudo isso brotou de uma alma extremamente piedosa, obviamente. Depois ele fala no capítulo 15 as irmãs sacramentinas. E aí continua todo o livro, que, como eu já disse, é belíssimo. O capítulo 18 ele fala da excursão ao Caparó. Quase todos os anos, no mês de junho e julho, ele colocava um grupo de religiosos seminaristas para, durante 3 dias, fazer o percurso até o Pico da Bandeira, né? Então, é muito interessante isso, sem dúvida nenhuma, né? Pois bem, depois tem um capítulo próprio, capítulo 21, sobre o ginásio Pio XI, né? De quem ele era muito devoto, né? Muito amante do Papa Pio XI. Claro, de todos os papas, mas ele dedicou a Pio XI porque era o Papa reinante da época. Tem aqui canções, poemas, aos pés do sacrário, enfim, o ideal sacramentino, os 3 S, já falamos sobre isso, Padre Júlio às portas da morte. E aí vem o advogado do Padre Júlio Maria, que nós já citamos, né? Que virou depois o Dr. Luiz Augusto Paes Barreto, que virou religioso e se ordenou aqui sacramentino. Tem também um capítulo dedicado a ele. E aqui, por último, tem um capítulo, né, 24, ele se fez brasileiro. Depois a gente volta nisso aqui, sobre a naturalização dele. Mas uma outra curiosidade que eu queria dizer é o seguinte, assim, com relação ao capítulo 36, a imagem da Virgem Sacramentina, né? Então, tenho aqui, deixa eu mostrar para vocês, uma imagem de Nossa Senhora, do Santíssimo Sacramento. Eu tenho essa aqui, né? Então veja que Nosso Senhor está oferecendo a hóstia. Por quê? Nossa Senhora está convidando para que possamos receber Jesus sacramentado. Então, a imagem da congregação do São Pedro Julião e Mar, a imagem de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, essa daqui, é uma imagem que convida mais à adoração, né? A hóstia está exposta para a adoração. Essa mesma imagem foi usada pelo Padre Júlio Maria, por sua congregação, até 1941-42. E os sacramentinos lá de São Pedro Julião e Mar, do Rio de Janeiro, começaram a
questionar a congregação, a entrar em contato com o Padre Júlio, e disseram, olha, isso não está muito certo não. Né? Aqui também no livro História dos Missionários Sacramentinos, o Padre Demerval trata disso também, coloca as duas imagens aqui. Né? Então, até os anos de 1940, a nossa congregação adotava a mesma imagem. Sempre ouvíamos dizer que os filhos de Julião e Mar reclamavam por ter o Padre Júlio Maria adotado a imagem deles, aprovada pela igreja para sua congregação. Então, o nosso fundador idealizou uma outra imagem, a atual, aprovada também pela igreja. Confiou a execução do projeto dos irmãos Bernardini, no Rio, que confeccionaram artisticamente o molde, pelo qual fizeram dezenas de reproduções, sobretudo para a congregação. Então, está aí. E parece que eram os sacramentinos do Rio de Janeiro que apelaram, né, para que o Padre Júlio pudesse, então, providenciar uma outra. Me parece que eu li em algum lugar que diz isso. Mas, enfim, de qualquer maneira, houve esse pedido, né, um certo desconforto por parte deles. E o Padre Júlio, então, bom, pode ser que Nossa Senhora também inspirou ele, pode ter mostrado em visão, em sonho, não sei. Sabemos que ele mandou, então, esculpir, produzir, confeccionar essa imagem. Então, vem explicando toda a história. E aí, na página 151, eis como pode ser descrita em singelas palavras essa imagem. Feição esguia, à moda de jovem brasileira, menos panagem ajustada na cintura por um cíngulo terminado em 2 pingentes de cores desiguais. Na parte direita do corpo, no lado esquerdo, um terço pendurado. A Virgem coberta por uma túnica branca, debruada de alto a baixo, com decote em V. Seu filho apresenta igualmente veste branca, com decote redondo bordado de folhas e de espigas de trigo no peito e na barra. Com a palma da mão direita abaixada e voltada para frente, a santa faz gesto de convite à comunhão. Com a mão esquerda na altura do peito da mãe, o menino Jesus segura o cálice sobre o qual resplandece uma grande hóstia. Uma grande hóstia, isso mesmo. Com o braço direito estendido para baixo, aqui, o Divino Filho apresenta ao fiel uma partícula de comunhão. Da cabeça aos pés, Nossa Senhora está revestida de manto branco, liso e debruado. Os olhos da mãe e do filho se fixam para o comungante. A estátua descalça repousa sobre pedras isoladas, com o pé esquerdo à frente. Ao final da túnica são vistas 2 rosas. Indiscutivelmente, o modelo artístico do Padre Júlio Maria não quer expressar apenas uma atitude estática de adoração ao Santíssimo Sacramento. Deseja oferecer aos novos tempos da Igreja uma ação eucarística missionária contínua que dá força e coragem aos caminhantes nesse mundo. Depois o crepúsculo da vida, jamais pro fim aqui da própria vida do Padre Júlio, no abismo das serras gigantes. A gente deixa para os últimos 2 vídeos que nós iremos tratar dos momentos finais e derradeiros da vida do Padre Júlio. Então, por hora aí um pouco de curiosidades, frases, pensamentos, acontecimentos interessantes, engraçados e também piedosos, devotos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.